Gente, tudo bem? Bom dia. Queria compartilhar com vocês uma passagem bíblica que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 1, versículo de número 32. Uma passagem que fala bastante sobre você ter sabedoria para fazer as suas escolhas, né? Eu achei muito interessante esse versículo, eu queria compartilhar com vocês. No versículo 32 do capítulo 1 diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você pega o capítulo 1 de Provérbios, onde é um grande conselho a respeito de sabedoria, a respeito de você exercitar suas faculdades mentais para tomar suas decisões, né? Colocar mesmo, vamos dizer assim, no nosso português claro, colocar a mente para funcionar. O ser humano, ele muitas vezes nas suas empolgações, nos seus impulsos emocionais, acabam tomando decisões que são para a vida toda, baseados no seu impulso mental, no seu impulso emocional, e não pensam nas consequências que isso traz. E a Bíblia, ela nos orienta a fazer todas as coisas com sabedoria, porque nós temos a capacidade de raciocinar. O Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu capacidade de pensar nas consequências. Se eu tomar uma atitude hoje, como eu vou estar daqui a 10 anos? Se eu tomar uma atitude hoje, o que isso vai mudar na minha vida daqui a 5 anos? Isso é uma capacidade que nós temos, é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Todas as atitudes que eu vou tomar, eu penso, peraí, e o que isso vai gerar para mim daqui a 5 anos? O que isso vai gerar para mim para o ano que vem? O que isso vai gerar? O que isso vai mudar na minha vida daqui a um tempo? Né? O que eu vou estar colhendo com isso? Então, aqui a palavra de Deus, ela fala de um grupo de pessoas que rejeitaram a sabedoria, que rejeitaram o conhecimento, que rejeitaram a repreensão, rejeitaram o conselho. E vocês podem meditar no capítulo 1 todo para você saber as consequências trágicas disso, de quem rejeita, né, os conselhos, a palavra, principalmente a palavra de Deus. E aí no final desse capítulo, a palavra de Deus, ela fala assim: os nécios. O que é uma pessoa nécia? É uma pessoa desprovida de conhecimento. Vamos dizer assim, é o contrário de uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem conhecimento, que adquiriu conhecimento, que desenvolveu conhecimento. E é uma pessoa que age de acordo com a sua sabedoria, claro. Uma pessoa nécia é uma pessoa que não tem, é o contrário da sabedoria, é uma pessoa desprovida de sabedoria, é uma pessoa desprovida de conhecimento, tá? Então, quando uma pessoa ela não conhece a direção de Deus, quando uma pessoa ela não conhece a palavra de Deus, ela vai agir como? Neciamente. Ela vai agir sem conhecimento. Só que a palavra de Deus, ela fala que o povo de Deus pereceu por falta de conhecimento, porque eram todos nécios. Então, uma pessoa nécia, uma pessoa que não tem conhecimento, ela age de qualquer maneira. Ela não está preocupada com o que vai acontecer com ela daqui a 5, 10 anos. Ela age sem pensar nas consequências. É uma pessoa nécia, é uma pessoa que não tem sabedoria, tá? A palavra de Deus, ela fala: os nécios são mortos por seu desvio. O que é um desvio? Desvio é uma mudança de direção. Você está indo num caminho, quem dirige aqui vai saber do que eu estou falando. Você está indo ali num caminho, aí você vai pegar um desvio, aí você vai sair daquele caminho e você vai entrar num outro caminho. Por isso que muita gente fala que quem sai dos caminhos do Senhor é desviado. Tem muito crente que fala: desviado não existe. Existe sim, desviado é aquele que estava no caminho e resolveu pegar um outro caminho, né? Desvio é isso, eu estou num caminho e aí eu mudo de direção. Eu estou indo numa direção
e eu mudo de direção. Existe uma série de posicionamentos nossos que é assim, a gente está indo num caminho, está indo direitinho, e de repente surge um desvio, a gente olha para ele, é interessante, vou entrar ali. E aí entra ali e mal sabe que é um caminho de morte, é um caminho de infelicidade, é um caminho de ruína, é um caminho de queda, né? Então a palavra de Deus, ela fala, os nécios são mortos por seu desvio. Isso é, aqueles que são desprovidos de conhecimento morrem porque saem do caminho correto. Então, toma cuidado com isso. Eu quero que vocês meditem bem, bastante nisso aqui. Amém? E a continuidade é, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. O que é uma pessoa louca? Assim como o nécio é uma pessoa desprovida de sabedoria, o nécio, o louco, é uma pessoa desprovida de inteligência, de razão. Ela não tem capacidade para raciocinar. Ela é desprovida de inteligência, é uma pessoa louca. Pensa numa pessoa louca no sentido que nós conhecemos. Aquela pessoa que está lá no hospício. Ela está no hospício por causa de quê? Porque ela é louca. Por que ela foi diagnosticada como louca? Porque as suas faculdades mentais, elas foram patologicamente, vamos dizer assim, diagnosticada como uma mente incapaz de raciocinar como uma pessoa normal. Ela foi dada como uma pessoa anormal. É uma pessoa que é desprovida de inteligência, ela não raciocina direito. Ela toma as atitudes dela, mas ela não tem razão. É uma pessoa desprovida de razão. Já viu o maluco como é que age? Anda pelado pela rua, porque não tem aquele senso de razão. Isso é certo, isso é errado. É uma pessoa que não sabe o que deve fazer, o que é certo, o que é errado. É uma pessoa desprovida de inteligência, é uma pessoa desprovida de capacidade de raciocinar corretamente, né? Então, o nécio, ele é desprovido de sabedoria, de conhecimento, e o louco é desprovido de raciocínio, é desprovido de razão, é desprovido de inteligência, tá? A palavra de Deus, ela fala que essa pessoa, aquele que Deus entende como uma pessoa louca, ela tem uma impressão de bem-estar, tudo tá bem para ela, mas na realidade, ela tá seguindo, ela tá sendo levada à perdição. Então, assim, às vezes as pessoas que elas são desprovidas de razão, as pessoas que são loucas, elas não sabem o caminho que elas estão andando. Às vezes você vai pegar um louco, por exemplo, pô, você chega para ele e fala assim, vai andando para dentro desse mar aí que você vai encontrar algo muito bom lá no fundo. Ele vai andando, ele nem tá aí que ele vai morrer, que uma onda vai pegar ele, ele não vai saber como reagir. Um louco, ele não tem aquela realidade do que é o perigo, né? Se você mandar uma pessoa que é maluca ficar quietinha dentro de um apartamento pegando fogo, ela vai ficar ali, né? Por quê? Porque ela não tem as faculdades mentais dela não estão funcionando corretamente, né? Então ela não tem noção nenhuma do que está acontecendo. É uma pessoa sem noção nenhuma, mentalmente falando, né? Então ela não raciocina, né? E a palavra de Deus, ela vai falar que esses loucos, eles têm a impressão de que está tudo bem. Eles têm a impressão do bem-estar. Tá tudo bem para mim, tá tudo legal. Eles não têm noção de que lá na frente é o inferno que está esperando, é o que é mal que está esperando. Elas não têm noção, elas não raciocinam na questão do futuro, o que o futuro vai me reservar, né? Elas não estão raciocinando bem. Então, essa impressão de que está tudo bem vai conduzindo elas à perdição sem que elas notem. Então, toma cuidado com isso, né? Eu quero que vocês meditem nisso para que isso venha acrescentar bastante na vida de vocês. E, contrapartida, no versículo 33, ele diz, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.
Então, olha só uma promessa maravilhosa. Lembra que eu falo muito com vocês isso? Tem um princípio e depois do cumprimento do princípio vem a promessa. Princípio, promessa. Não tem princípio, não tem promessa. Se eu não quero cumprir um princípio, a promessa não vem. Se eu botar um princípio em prática, o resultado desse princípio vem, a promessa, né? Então, a promessa aqui é o quê? O que me deram ouvidos, os que me ouvirem, os que seguirem o meu conselho, aqueles que ouvirem a minha voz, habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Então, a palavra de Deus, ela fala, ao contrário de uma pessoa nécia, que vai se autodestruir, de uma pessoa louca, que vai ser destruído e não vai nem saber que está sendo destruído, uma pessoa sábia, uma pessoa que der ouvidos ao Senhor, é uma pessoa que vai habitar segura, que vai viver tranquila, que vai viver segura, sem ter que ter medo do que o inimigo vai fazer, do que o diabo está aprontando, porque sabe que tem um Deus que está guardando ela. Assim como no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então tem gente que quer descansar nos cuidados de Deus, mas não quer estar ali em Deus, né? Então tem muitos princípios com resultados maravilhosos para a nossa vida, mas a gente tem que colocar os princípios de Deus em prática. Então pega a palavra, come a palavra, se alimenta dela, vive dela, porque com certeza Deus é fiel e as promessas dele se cumprirão na minha e na tua vida também. Um grande beijo, a paz do Senhor, Deus abençoe ricamente todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, não precisa dar o like para baixo não, né? Mas se você gostou, dá um likezinho, ajuda no canal. Deus abençoe vocês. Paz.